Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria falar sobre um manifesto que nós fizemos e lançamos na semana passada sobre as pessoas, que a gente chama de People Manifesto. Isso foi parte do meu trabalho dentro da Brightline, junto com outras organizações como a Bristol Myers Squibb, junto com a Lee Hatch Harrison, a Boston Consulting Group. E nós tentamos entender, uma das coisas quando a gente fala em transformar ideias em resultados ou transformar aquilo que você planejou no resultado que você espera, a gente sempre tenta caracterizar isso como uma ponte. E essa ponte que conecta esses dois lados, ela tem um componente essencial de pessoas. Bem, isso que eu estou falando não é nada novo para nenhum de nós, porque qualquer empresa que vocês forem, a gente fala que as pessoas são elo fundamental, etc. O que a gente quis nesse manifesto? Foi colocar 4 afirmações que são um tanto quanto provocativas e um tanto quanto fora do senso comum. E eu queria compartilhar com vocês hoje essas 4 porque eu acho que isso pode dar um conjunto de insights para vocês dentro do trabalho de vocês em projetos, como dentro também da sua situação profissional, que pode levantar para vocês uma outra dimensão do trabalho em transformar ideias em resultados. A primeira delas é sobre liderança. Sem dúvida nenhuma, a gente fala, poxa, liderança é tudo, nós temos que formar líderes. Quando a gente quer educar os nossos filhos, a gente fala, poxa, nós temos que dar características de liderança para os nossos filhos. A gente está falando o tempo todo em liderança. E aí nós colocamos como primeiro manifesto que liderança é super enfatizada. E a palavra super aí, ela tem um significado importante. Super significa uma ênfase maior do que ela deveria ter. Nós não estamos nem discutindo que liderança é importante, etc. Existem milhões de livros, milhões de literaturas e milhões de exemplos sobre isso. Agora, a gente fala muito pouco no seguidor, ou seja, para existir um líder, do outro lado é preciso existir a posição do seguidor ou do liderado. E nós somos educados sempre para perceber a liderança só sobre o lado de ser líder. E uma das coisas principais, quando a gente tem organizações que estão movendo, evidenciando uma transformação, é o quê? Nós precisamos também saber seguir. E muitas vezes é papel desse líder suportar o trabalho de quem vai seguir. Então é vencer um pouquinho esse paradigma de que a todo mundo, não, nós temos que ter líderes e liderados. Só que a ênfase é toda dada no lado do líder. Uma organização não se transforma só com líderes. Ela precisa ter pessoas capazes de seguir e de executar aquelas ideias. O segundo ponto é que a gente fala sobre colaboração. E a gente diz que colaboração é chave, mas não é tudo. Também é um outro senso comum. Nós temos que trabalhar em equipe, nós temos que trabalhar em equipe. Também não estamos discutindo aqui a importância de trabalhar em equipe. Da mesma forma como eu falei em liderança, é claro que trabalhar em equipe é fundamental, remove silos, ajuda você a integrar as pessoas. Agora, nem todo o trabalho precisa ser feito em equipe. Em liderança, é claro que trabalhar em equipe é fundamental. As pessoas dê o poder decisório para que essas pessoas possam trabalhar sozinhas. Nem todo o trabalho precisa ser feito em equipe. Em liderança, é claro que... Então, você não pode ter aquela ideia, tudo tem que ser dentro de um processo colaborativo. Eu já tive vários clientes, várias pessoas com quem eu conversei que falaram assim, muitas vezes o excesso de colaboração produz paralisia. Ser dentro de um processo colaborativo. Eu já tive vários clientes, 14 topam, uma não topa e você para o processo inteirinho. Por quê? Porque todo mundo quer convencer aquela pessoa que não concorda com os outros 14. Então é exatamente isso que a gente tem que entender. Nem todo mundo precisa estar colaborando, apesar de ser indiscutível a questão da colaboração como chave. A terceira é sobre cultura. E a gente diz que cultura nunca é construída. E quando eu falo a palavra construção, eu quis dizer o seguinte, não é que você não pode mudar a cultura. Mas quando a gente fala construída é assim, não existe um blueprint, não existe um checklist para construir cultura. Cultura é uma coisa que permeia a organização.
E a cultura vai se alterando conforme as características das lideranças, conforme o desafio que você tem dentro das organizações, as transformações que você passa, o ambiente com que essa organização está inserido. Então não é assim, eu quero pegar agora e transformar minha organização e aumentar o espírito empreendedor da minha organização. Aí eu pego todo mundo, coloco num curso de empreendedorismo. Não necessariamente esse tipo de conduta vai transformar todas as pessoas em empreendedores. Não é assim. Ou seja, é muito mais um processo de inspiração, é muito mais um processo de transformação com base no dia a dia do que com base em um plano metódico e estruturado. Então, se você quer implantar uma mudança cultural na sua organização, você tem que estar ciente que o exemplo, você tem que estar ciente que as ações valem muito mais do que qualquer plano. E essa mudança leva tempo. E o quarto e último manifesto, que para mim é o melhor deles, mas também é o mais, digamos que brutal deles, é que as pessoas agem no seu próprio interesse. É o seguinte, toda vez que você tem um projeto, você só convence as pessoas a participar daquela transformação se essas pessoas veem aquilo como algo bom para elas. Até trabalho voluntário. Eu falo assim, é meu próprio interesse ajudar essa instituição sem receber. Até isso, mas a gente sempre atua com o nosso próprio interesse. Se você quer transformar uma organização, transformar ideias em resultados, você tem que entender que as pessoas têm o seu próprio interesse. E se você não conseguir transformar esse interesse nas pessoas para ser o interesse do projeto, você não consegue convencer essas pessoas a seguir com você. Por isso que todas essas transformações têm um componente de gerenciamento de mudanças tremendo. Por quê? Porque as pessoas gostam de falar nas mudanças, mas as pessoas não gostam de mudar. Isso é um fato, isso é a natureza humana, isso inclui o Ricardo, inclui qualquer um de nós. Então toda vez que você tem um projeto que envolve uma transformação grande, você tem que entender como eu vou convencer essas pessoas, o que tem de bom nisso para elas. E muitas vezes, gente, ao fazer essa transformação, nem todo mundo vai ser capaz, porque o interesse pessoal dessas pessoas é diferente do interesse da transformação. Isso faz parte natural do processo humano. Ou seja, as pessoas vão mudando, as organizações vão mudando. E à medida que o seu interesse combina com o interesse da sua organização, você continua. A partir do momento que esse interesse não existe, é hora de você pular para um novo desafio. Sem dúvida nenhuma, o que eu estou falando às vezes é um pouco mais bruto, um pouco mais assertivo, mas é isso que é a realidade que a gente vive hoje. Se a gente não pensar nesses 4 aspectos, a gente não consegue mover as pessoas para um ambiente de mudança. Um grande abraço para vocês. Quem quiser saber mais sobre o People Manifesto, entre em brightline.org e clique lá. Você pode baixar gratuitamente. Um grande abraço para vocês e até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.